Então, vou apresentar meu trabalho da cadeira aí. Dos temas que eu escolhi foi o Cloud Computer e vamos lá. Cloud Computing, então uma formação geral. É formado por um conjunto amplo de serviços e você pode escolher onde, quando e como utilizá-lo. O que seria isso? Então, as provedores desse serviço Cloud Computing, então elas disponibilizam recursos para o usuário. Que recursos são esses? Pode ser, por exemplo, os recursos computacionais, como servidores dependendo do porte que tu queira, né, no caso, elas podem disponibilizar esses serviços aí, e de armazenamento e serviços desse tipo. Então, esses serviços nos provedores funcionam da seguinte maneira: eles são compartilhados com diversas pessoas, então um, um cluster provavelmente vai ter várias pessoas usando o mesmo e não dificilmente a pessoa vai saber aonde está localizado esse cluster. Ela pode saber o país ou alguma coisa assim, mas ela não vai saber onde realmente vai estar esse cluster. Os provedores dificilmente divulgam isso. Então, como é que vai ser usado esse serviço? Então, o administrador de TI ou o usuário mesmo que contratar, ele vai acessar as informações deles através. A única coisa que ele precisa ter é a internet para ele poder acessar os serviços que ele está contratando aí. Ah, e as empresas também elas podem disponibilizar relatórios sobre a transparência de tudo que está sendo usado, dos recursos que estão sendo fornecidos. Nesse caso aí, se for contratado ah, os recursos computacionais, por exemplo, servidores. O que eu digo nos servidores? É contratar o serviço de computação ali, o processador, memória, HD, esse serviço aí. Acho que dessa parte é isso. É, então, algumas características desse serviço, só para a gente complementar. O atendimento. Então, o consumidor pode solicitar recursos de computação, como servidor e armazenamento em rede, que eu tinha falado, conforme necessário. Então, é isso aí. O atendimento deles é ele solicitar os recursos que ele quer. E tem algumas empresas que até aumentam esse recurso automático ou ficam oferecendo conforme eles veem que o processamento está aumentando. O acesso do usuário. Os recursos estão disponíveis na rede e acessados por meio de mecanismos como, por exemplo, telefones celulares, tablets, laptops e estações de trabalho. Então, isso vai. Geralmente, quem contrata esse serviço de, de recursos computacionais são empresas para elas trabalhar, para elas terem algum serviço da sua empresa na nuvem. Mas pode ser adquirido pelo usuário também, como um exemplo bem simples é o iCloud, né, que é do iPhone, que a maioria dos que na verdade é disponibilizado uma parte pequena ali para cada usuário que compra o iPhone e você pode comprar mais para armazenar seus dados, fazer backup das suas fotos e coisas assim. Componentes computacionais. Então aqui, os componentes de computação do provedor são agrupados para atender a vários consumidores, com diferentes recursos físicos e virtuais, dinamicamente atribuído e retribuído de acordo com a demanda do consumidor. Então isso aqui, o que eu já tinha falado também, os componentes que você pode, que o provedor pode estar disponibilizando para você, e eles são diferentes, diferentes recursos físicos, que são virtualmente alocados conforme a sua necessidade. A demanda. Os recursos podem ser providenciados e liberados elasticamente de forma rápida, conforme a necessidade de processamento, armazenamento e precisando de menor ou maior capacidade. Isso aqui também está batido, que é a demanda. Se você precisar de mais ou menos, você pode solicitar ou tem provedores que já fazem isso.
Os serviços. Os sistemas em nuvem controlam e otimizam automaticamente. Os sistemas em nuvem controlam e otimizam automaticamente o uso de recursos, onde podem ser monitorados e relatados com transparência ao consumidor. Isso aqui que eu tinha falado antes também. As empresas elas podem solicitar relatórios então para ver o que está sendo usado, se é necessário realmente o que ela está utilizando, se ela tem que aumentar, se ela tem que diminuir. Então as empresas provedoras aí podem não. Se for solicitado, elas devem entregar isso aí ao consumidor. Especificação dos servidores. Então tem diversos livros aí falando sobre, até que o senhor recomendou aí, né, falando sobre as especificações dos servidores aí de hardware. E então eu tomei como base as empresas aí, Google, Amazon, e eu procurei algumas coisas da empresa Apple também para estar apresentando aí. Então, especificações técnicas dos servidores das empresas Google, Amazon, entre outras. As memórias. Então, as unidades elas são feitas como, né? Unidades de disco ou dispositivos flash, que são os SSDs, gerenciado por um sistema de arquivos distribuído globalmente ou Network Attached. Esse Network Attached nada mais é que um storage, como está ilustrado na imagem aqui. Lá na empresa que eu trabalho, a gente está cogitando a hipótese de comprar um storage desses da HP, que já foi até feito orçamento, ficou em torno aí de R$ 110 mil, alguma coisa assim. O que é isso? São vários discos rígidos alocados aqui nesses blocos aqui. E ele na verdade gerencia, né? Faz os RAID ali, os espelhamentos de um para o outro para ter os dados mais seguros. E nos provedores de serviço cloud, eles também têm esse recurso, né? Nas máquinas deles lá. Eles podem ser então ligados diretamente aos servidores, certo? O bom de não ter as unidades de disco, de ter esses storages, no caso separado, é que daí ele não vai estar junto ali com a computação, né? Não vai estar no caso vai estar fazendo esses espelhamentos, vai estar mais seguro. E para falar dos SSDs, então não tem nem comparação com as unidades de disco aí, eles são muito mais rápidos. Tanto que lá na empresa que eu trabalho também, a gente trocou todas as máquinas que tem lá, tem em torno de umas 80 máquinas, a gente colocou todas SSD. Não importa o hardware que tem máquinas lá com Core 2 Duo ainda, se for ver, é bem ultrapassado, mas tá rodando com o que a gente colocou um SSD, tá rodando limpo, então é bem melhor aí, porém o custo dele é bem mais caro, né? Então tá meio inviável isso aí ainda aí nas grandes empresas provedoras aí. E como é que funciona a série? Tem uma hierarquia de memória, então como é que funciona? Os caches das CPUs, né, dos processadores, as memórias RAM locais, que podem ser compartilhadas também, né? Por exemplo, tem um servidor que tem várias, ah, tem um hack que tem vários servidores, tem várias memórias, elas podem ser compartilhadas. E daí, por fim, as unidades de disco ou dispositivos flash e assim. Então aqui tem um processador Xeon que eu peguei, que é processador de servidor. Aqui tem uma memória Corsair Dominator, que é a memória RAM, e aqui está o storage. Capacidade computacional. Então aqui nessa capacidade computacional eu peguei alguns exemplos dos livros que foi passado para poder estar fazendo comparação aí para ver o que tem em cada computador. Então, vou começar aqui pelo Carver, que é um cluster do IBM, iDataplex de 400 nós, localizado no NERSC, que é
Ele é um centro de computação científica da National Energy Research, que faz parte de um laboratório. Ele tem os processadores quad-core Intel Nehron rodando a 2.67 GHz. Cada nó tem 24 GB de RAM. Esses 24 GB de RAM são, no caso, particionados nos núcleos, certo? Então é 3 GB por núcleo. Então é uma máquina bem potente, se a gente for analisar. Para rodar aí esses serviços se enquadra. Esses processadores quad-core aí desempenham o papel necessário para que tenha um bom processamento, certo? Então é uma máquina boa para esse tipo de serviço que a gente tá estudando. Então aqui eu não achei uma imagem do Carver mesmo, achei só uma imagem dentro daquele centro de computação ali. E aí eu peguei uma imagem lá, coloquei ele só ilusória, mas é basicamente isso aqui, que tá os hacks com os servidores dentro, certo? Então, em comparação com o Carver, temos o Amazon EC2, que é um ambiente de computação virtual, que a gente está comparando ali uma máquina física potente com uma aplicação em ambiente de computação virtual. Fornece um API de serviços da web. No caso, essa máquina aqui virtual, ela faz esse API de serviços da web para lançamento e gerenciamento de instâncias de máquina virtual. Então esse Amazon C2 é isso que ele faz. Ele fornece esse API de serviços da web para o gerenciamento das máquinas virtuais. Então ele tem diferentes tipos de instância que possuem características de desempenho variável. Então ele é como se fosse ele é como se fosse não, ele é um computador físico que tem diversas máquinas virtuais nele. Então e cada instância tem um tipo diferente de característica de desempenho. Uh, a unidade as unidades a unidade computacional EC2, que é daí que vem o nome Amazon EC2, é de aproximadamente equivalente a um processador Opteron de 1.0, 1.2 GHz 2007 ou Xeon 2007, certo? Então isso aí dá pra gente comparar ali com outro. Além disso, temos o Cray Franklin, que é um supercomputador de 9.660 nós, também localizado ali no centro de computação. Cada nó de cálculo XT4 contém um processador quad-core de 2.3 GHz, AMD Opteron. Então se a gente for ver aqui a gente tem um AMD aqui e ali no primeiro aqui no Carver a gente tinha Intel. Basicamente esse aqui é um pouco melhor, né, por causa dos gigahertz, mas fica na mesma faixa. Então cada nó tem 8 GB de RAM e é interconectado em uma topologia de toros 3D, onde cada um faz um link direto para seus 6 vizinhos mais próximos. Então aqui ele é mais potente que o primeiro, certo? E também se adapta aí ao serviço que a gente tá querendo, né? Que é o do computação em nuvem. Aqui então temos alguma coisa sobre o consumo de energia, então dá pra ver que os CPUs são os que mais consomem, 42%. Isso aqui é em altos picos no caso, né? Ele não foi pego assim só rodando, não rodando nada, né? Então ele foi pego quando tava no pico. Então temos as memórias RAMs aqui com 11,7%, os discos com 14,3%, a internet, né, consumindo aí 4,9%, esse MISC aqui que seria diversos no caso 4%, esse power overhead aqui que é o que é a tensão é isso,
uns 7,7%. Cooling overhead, que isso aqui é o resfriamento, ocupando 15,4%. Esse aí é o consumo de energia num servidor, no pico, no caso dele funcionando normalmente, assim. Com todos os processos que ele tem que rodar, aí rodando uma capacidade de uns 80% da máquina aí, e deu esse consumo aqui. Então, pra gente ter uma ideia, né, de como funciona. Um sistema de refrigeração, então aqui eu peguei o exemplo mais simples, que é o ar. Ele tem também o líquido, né, mas como é que funciona? Ele vem o ar gelado por baixo, entra no meio dos racks, e daí é separado nos dois racks, no caso, né? Esse ar então sobe e volta nesses crack aqui, onde fica entrando água gelada e saindo água quente. Então aqui resfria o ar e passa de novo, tanto num quanto no outro, certo? Sistema de refrigeração a ar. Então a conclusão, a conclusão, a gente tem diversas vantagens em usar o cloud computing. É, em alguns casos ele pode existir um melhor aproveitamento de hardware quando comparado com um computador dedicado de médio porte. O que isso significa? Que em alguns casos, por exemplo, minha empresa não é de grande porte, eu não. Mas também tem uma contradição aí, por causa que uh, o fornecimento desses serviços sai quase, ou em alguns casos também, mais em conta tu contratar um serviço desse do que tu comprar um servidor, por exemplo, de 100 mil reais. Isso eu digo por experiência também. Lá na empresa a gente tem diversos servidores, tem acho que uns 9 servidores, todos eles estão nessa mesma faixa de preço, aí uns 100 mil reais. E estão precisando comprar mais storage, então e para manter também não é assim, né? Tem que manter refrigerado, tem que ter os no breaks para não deixar cair a energia. Então, a computação em nuvem é bem interessante. Em alguns casos, por exemplo, se não é uma empresa pequena no caso, né? Porque tem para usar a computação em nuvem, da, esses recursos computacionais tem que ser, no meu ponto de vista, uma empresa pelo menos de médio a grande porte. E também não disponibilizar todos os seus serviços na nuvem, alguns serviços disponibilizados na nuvem. É, mesmo ele tendo bastante vantagens aí, mesmo ah, os recursos computacionais das empresas sendo bem maiores bem maiores não, né, mas provavelmente sendo maiores os que você vai comprar para colocar na sua empresa, é melhor ter alguns serviços aqui e aqui na empresa física, e alguns outros serviços mais pesados em nuvem, para conseguir ter um balanço e não gerar tanto custo aí, ficar com custo-benefício, certo? Aí daí tem também os serviços para pessoa, para consumidor final aí, no caso nós, né? Por exemplo, um serviço aí, o Dropbox, que é um serviço de armazenamento, o iCloud, como eu falei, alguns recursos do Google aí, até o Google Drive mesmo, certo? E eu acho que no mais é isso aí, o trabalho está apresentado. Se o senhor ficar com alguma dúvida aí do que eu falei, o senhor pode me mandar alguma coisa aí que eu respondo. Se eu não souber, eu procuro